Ministério da Saúde fala em queda no número de casos e internações por Covid no Brasil. E você vai ver também na edição de hoje. Projetos que tramitam no Senado podem contribuir com a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O governo dos Estados Unidos diz que vai doar vacinas para outros países. União Europeia vai fechar o maior acordo mundial de vacinas com a Pfizer. Hoje é terça-feira, dia de conferir as ofertas de emprego disponíveis em Criciúma e região. O governo do estado discute a situação da usina da Jorge Lacerda. O Congresso Nacional deve votar esse ano reformas administrativa e tributária. Amadeus inaugura primeiro centro de inovação social do Brasil. E no esporte, após briga em campo, o técnico do Próspera é denunciado e pode ficar suspenso por até 19 jogos. E no Criciúma, as demissões e saídas do clube após a queda no Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O Brasil superou a meta de vacinas e o Ministério da Saúde diz que o país registrou uma queda nas internações. No mês de abril, o Brasil conseguiu superar a meta de 1 milhão de doses aplicadas em 7 dias, atingindo um recorde na última sexta-feira, com mais de 1 milhão e 700 mil vacinas aplicadas. Novos lotes de vacinas contra a Covid-19 devem começar a chegar em julho. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, houve redução no número de casos e de internações no país. Por consequência, uma diminuição na pressão sobre o nosso sistema de saúde, que resulta em maior disponibilidade de vagas nas unidades de terapia intensiva, o que, consequentemente, nos dá uma diminuição da pressão em relação a insumos, né? Como, por exemplo, os insumos utilizados nos kits de intubação, de oxigênio. O presidente do Senado se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Saúde para tratar de propostas que buscam acelerar a vacinação contra a Covid-19 no país. Confira na reportagem. A Comissão Mista Temporária da Covid-19 do Senado Federal convidou o ministro Marcelo Queiroga para prestar informações sobre o calendário de vacinação no país. Os senadores questionaram o cronograma e destacaram que apenas 15% da população brasileira foi vacinada, o que deixa o país atrás de outras nações. Queiroga, no entanto, disse que não é possível comparar o Brasil a outros países devido às dimensões continentais e à grande dificuldade de logística. O ministro informou que mais da metade da população indígena já foi vacinada. Em nenhum momento o Ministério reduziu metas de vacinação. O que nós fizemos foi retirar do calendário anteriormente colocado aquelas vacinas que estavam sem aprovação da Anvisa, porque nós entendemos que deveríamos colocar um calendário com aquilo que já está aprovado pelas instâncias regulatórias, porque ficava mais claro a possibilidade de execuibilidade. Então havia lá uma previsão de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, que não obteve o registro da Anvisa ainda. E nós retiramos, porque fica criando uma falsa expectativa na população brasileira. Se a vacina for autorizada pela Anvisa, nós vamos novamente colocá-la no calendário e, por óbvio, a vacinação vai caminhar mais célere. Queiroga também pediu que os senadores aprovem projeto de lei que trata de aspectos econômicos e tecnológicos no sistema de saúde, previsto para ser discutido no plenário da Casa nesta terça-feira. Amanhã também está marcada a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os recursos federais aplicados no enfrentamento da pandemia. O trabalho da CPI começa às 10 da manhã para a eleição do presidente e vice, assim como a escolha do relator. Para a presidência, apenas o senador Eduardo Girão protocolou candidatura. Por um acordo feito entre os partidos antes do feriado, o presidente seria Omar Aziz,
Mas isso só será confirmado após a eleição desta terça-feira. Randolph Rodrigues deverá ser o vice-presidente. O mesmo acordo previa que a relatoria ficaria com o senador Renan Calheiros, mas na sexta-feira, através das redes sociais, ele se declarou impedido. Disse que é parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva o estado de Alagoas, pois o filho do senador é governador naquele estado. O objetivo da CPI da pandemia é investigar todos os recursos aplicados no enfrentamento da Covid-19, desde a possível omissão do governo federal, em especial a crise sanitária no Amazonas, até a aplicação de cada centavo nos estados e municípios. Segundo o Ministério da Economia, os valores pagos com despesas e renúncias de receitas para minimizar os impactos da pandemia totalizaram 549,8 bilhões de reais em 2020. Esse valor inclui o pagamento do auxílio emergencial, medidas de manutenção de emprego e renda, entre outros. Já o Ministério da Saúde, segundo a plataforma Localiza SUS, destinou mais de 65 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia, sendo que destes, 31 bilhões são de despesas já quitadas. Os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, devem ser convocados para falar na CPI. O pedido é defendido tanto pelo senador Randolph Rodrigues quanto por Eduardo Girão. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, já requereu que a CPI atue em coordenação com a Comissão Temporária da Covid, que já tem acompanhado as ações de enfrentamento à pandemia. Ela pede que a comissão compartilhe documentos e informações quando for conveniente. A CPI da pandemia é composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes. O bloco Unidos pelo Brasil, que inclui o MDB, PP e Republicanos, terá 3 titulares: Eduardo Braga, do MDB, Renan Calheiros, também do MDB, e Ciro Nogueira, do PP. Os suplentes serão Jader Barbalho, do MDB, e Luiz Carlos Reins, do PP. No bloco Podemos, PSDB e PSL, 2 titulares: Eduardo Girão, do Podemos, e Tasso Gereissati, do PSDB. O suplente será Marcos Duval, do Podemos. O PSD terá 2 titulares: Omar Aziz e Otto Alencar, e um suplente, Ângelo Coronel. No bloco Vanguarda, Marcos Rogério, do Democratas, e Jorginho Melo, do PL. Como suplente, Zequinha Marinho, do PSC. No bloco Resistência Democrática, que conta com o PT e o PROS, o titular será Humberto Costa e o suplente, Rogério Carvalho, ambos do PT. No bloco Senado Independente, que conta com PDT, Cidadania, Rede e PSB, o titular será Randolph Rodrigues, do Rede, e o suplente, Alessandro Vieira, do Cidadania. O economista do IBMEC, doutor em ciência política, Jackson de Tone, explica que o pedido de investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito é um direito constitucional da oposição e pode tanto avançar para cenários complicados para o governo, como concluir que não houve omissão. No Brasil, nós tivemos muitas CPIs, desde a Constituição de 1934, que determinaram viradas, que determinaram fatos políticos muito importantes que provocaram grandes rupturas, e até avanços democráticos, O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que vai compartilhar mais de 60 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 com outros países. A corrida pelas vacinas ao redor do mundo cresce diariamente. Alguns países, como os Estados Unidos, obtiveram quantidades de doses dos imunizantes superiores à quantidade de habitantes do país. Dessa forma, nesta segunda-feira, o conselheiro do governo norte-americano para a Covid, Andy Slavitt, anunciou que um lote com mais de 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca será doada para outros países assim que a quantidade encomendada chegar. O país ainda não decidiu qual será o destino das vacinas. O governo de Joe Biden havia dito em março que iria mandar cerca de 4 milhões de doses para seus vizinhos, o México e o Canadá. O governo norte-americano está seguro de que o país tem doses suficientes para conseguir imunizar toda a sua população, já que tem garantido vacinas de 3 farmacêuticas, Johnson & Johnson, Pfizer e Moderna. Ainda não há datas para que as doações ocorram, já que o governo americano depende da chegada dos 300 milhões de doses que adquiriu da AstraZeneca. E a presidente da Comissão Europeia afirmou nesta semana que os programas europeus de vacinação contra a Covid-19 vão disponibilizar até o fim do mês de julho vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta.
Vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta europeia contra a Covid-19 até o final de julho. Em uma visita a uma fábrica da Pfizer-BioNTech na Bélgica, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou o novo cronograma estabelecido pelo bloco. Antes, o executivo europeu tinha determinado esta meta para até o final do verão no continente, inverno no Brasil. Como vemos agora, a produção está aumentando. As entregas também. Temos processos estáveis. Trabalhamos juntos e superamos os problemas iniciais. Agora vemos os resultados e por isso a visita hoje. Estamos agora em 123 milhões de vacinas. Portanto, estamos confiantes de que seremos capazes de aumentar nossa ambição e dizer que queremos 70% da população adulta na Europa vacinada em julho. A presidente da Comissão Europeia também falou sobre a aquisição de doses para os próximos anos. Estamos trabalhando com a Pfizer-BioNTech em um novo contrato, que prevê a entrega de 1,8 bilhão de doses entre 2021 e 2023. Ele vai garantir as doses necessárias para dar as vacinas de reforço para aumentar nossa imunidade contra o vírus. To give booster shots to increase our immunity against the virus. A vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech é mais cara do que outros imunizantes contra a Covid, mas o método de RNA mensageiro é uma das bases da estratégia do bloco para enfrentar variantes do coronavírus. Durante a visita, von der Leyen chamou o laboratório de parceiro confiável. A frase foi interpretada como uma indireta para a AstraZeneca, com quem a União Europeia mantém uma relação difícil devido aos atrasos nas entregas de vacinas. A seguir, em Criciúma, a Badeus inaugura primeiro centro de inovação social do Brasil. Atenção a você que procura uma vaga no mercado de trabalho. Vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis na região. Vendedor de loja, designer gráfico, cozinheiro, coordenador de projetos, designer de estampas, consultor de vendas, auxiliar de produção, confeiteira, técnico em informática, analista contábil, gerente operacional, topógrafo, babá, analista de recursos humanos, banhista de animais, operador de caixa, gerente de loja, gestor comercial, técnico em eletromecânica, social media, coordenador de transportes, serralheiro. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O governo de Santa Catarina vai ter um representante em um grupo de trabalho sobre o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Confira na reportagem. Santa Catarina vai contar com um representante no grupo de trabalho do governo federal que estuda as alternativas para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. A confirmação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante uma audiência com a governadora Daniela Rainer, em Brasília, na tarde desta segunda-feira. Ao lado do deputado federal Daniel Freitas, o ministro e a governadora debateram as possibilidades para a questão do carvão mineral no sul de Santa Catarina. Tivemos hoje uma reunião muito produtiva no Ministério de Minas e Energia com o ministro Bento Albuquerque, onde tratamos de toda a temática do nosso complexo termoelétrico Jorge Lacerda, no sul do estado, da exploração carvoeira, a geração de energia e também da necessidade de desenvolvimento de uma nova matriz econômica para aquela região. O ministro Bento Albuquerque garantiu que o assunto tem sido tratado com toda a responsabilidade necessária no âmbito do governo federal. As deliberações do grupo de trabalho devem ser apresentadas até o mês de junho. Além disso, o governo do estado e a cadeia produtiva também montaram uma comissão para tratar da situação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda.
além dos esforços já demandados pelos nossos parlamentares, todo esse cuidado com a região sul do estado, a atenção que o Ministério de Minas e Energia tem tido também com o nosso estado, eu fiz um pedido especial hoje solicitando que o estado de Santa Catarina tenha um representante no grupo de trabalhos para que a gente possa ter uma participação mais efetiva do estado de Santa Catarina na resolução de toda essa temática que envolve a geração de energia baseada no carvão da região sul do estado, a nossa Jorge Lacerda. A Câmara dos Deputados e o Senado têm o compromisso de votar ainda nesse ano as reformas tributária e administrativa. A afirmação foi dada nessa semana pelo presidente da Câmara. A reforma administrativa chegou ao Congresso há 7 meses. O comando da Câmara ainda estava com o deputado Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para dizer que a reforma não vai tirar direitos do funcionalismo. Mas existem alguns ajustes que precisam ser feitos em uma máquina que apresenta vários problemas de desgaste provocados ao longo de vários anos. Hoje, o Brasil é o 7º país que mais gasta dinheiro no mundo para manter seus servidores. O valor passa dos 12% do PIB. E nesta conta aparecem alguns pagamentos difíceis de explicar, como disse hoje o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes Andrade. Segundo ele, o país gasta 8 bilhões e 300 milhões de reais por ano, com 69 mil servidores que continuam recebendo salário por funções que já foram extintas, como operador de telex, aparelho que nem existe mais. O objetivo da reforma é corrigir esse tipo de distorção. Em sua conta no Twitter, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, disse acreditar ser possível a votação das duas reformas este ano e lembrou que este é o compromisso das duas casas do Congresso e afirmou que vai coordenar pessoalmente com os líderes da casa os encaminhamentos para as tratativas da reforma tributária, que atrasou um pouco por causa da pandemia, mas lembrou que a administrativa já começou a ser discutida. Um dos projetos mais importantes e aguardados pela Associação Beneficente Abadeus em Criciúma foi apresentado para a sociedade nesta terça-feira. É o Centro de Inovação Social Abadeus. A repórter Michele Veiga mostra para a gente. Um dos projetos mais importantes e aguardados pela Associação Beneficente Abadeus ganhou forma e foi apresentado à sociedade. O Centro de Inovação Social Abadeus, CISA, que tem como objetivo promover a cultura da inovação e do empreendedorismo através da capacitação e conexão de pessoas ao conhecimento, pensamento criativo e ao futuro, gerando impacto social, valores e oportunidades. Ele representa um novo tempo, né? Novas oportunidades, representa oportunidade de estudar com qualidade, de acessar o ecossistema de inovação, né? Por meio da inovação social, você vai trazer também a tecnologia, você vai trazer para eles o estudo do empreendedorismo, nós vamos fomentar e criar uma cultura empreendedora com eles, vamos trabalhar com eles a parte do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, educação, gestão e negócios, administração, marketing, e tudo isso vão ser trabalhados em trilhas. Então, ele vai escolher uma trilha de aprendizagem e ele vai sair daqui depois de um ano sabendo como desenvolver um projeto, como criar uma solução, seja social, seja empreender mesmo, né? Que eles, quiçá, né, nós tenhamos aqui futuros empresários, empreendedores, inovação social, inovação tecnológica. O CISA é voltado para crianças, adolescentes, jovens e adultos de Criciúma e região, principalmente para os alunos da rede pública de ensino, empreendedores informais, os quais são público-alvo da Abadeus. O intuito é capacitar e formar essas pessoas que buscam a inserção no mundo do trabalho, especialmente através do primeiro emprego e do empreendedorismo. E as vagas para entrar nesse novo mundo já estão abertas. Pode vir até Abadeus ou acessar o nosso site e se inscrever, se cadastrar. A porta de entrada é o empreendedorismo. Então,
todos os jovens que querem entrar no mercado de trabalho a partir de 14 anos, você que está aí pensando, como que eu vou fazer um curso de programação, como que eu vou ter robótica, esse mundo está muito longe de mim. Não, está perto de você e é acessível hoje, porque o Centro de Inovação Social da Abadeus, ele vem para trazer essa acessibilidade à inovação, à tecnologia, mas fundamentalmente, a pensar no coletivo, porque não existe inovação social sem o senso de coletividade, sem pensar em sustentabilidade, não existe inovação social sem pensar na igualdade para todos e acesso igual para todos e oportunidades iguais e mais justas. O foco do CIS está no impacto social, na sustentabilidade e na geração de oportunidades para o desenvolvimento humano de forma plena. Para isso, os trabalhos serão direcionados a fim de impulsionar a inovação por meio de colocação no mercado de trabalho e trabalho em equipe, proporcionando capacitação para o empreendedorismo e para o protagonismo das pessoas, o que adequará o perfil público atendido para as novas tendências e profissões do século XXI. E buscar também parcerias para uma formação acadêmica ou técnica para esses jovens. Isso aqui, gente, era uma ideia 2 anos atrás e hoje é uma realidade. Então, é isso que nós queremos passar. Com uma equipe fantástica, equipe qualificadíssima, que vai estar trabalhando com os nossos alunos e vai estar possibilitando isso. E detalhe, nós estamos articulando parcerias, já temos parcerias, que ao final de 1 ano, o aluno de ensino médio que quer ingressar no ensino de graduação, com certeza ele vai ter a oportunidade de lutar por uma bolsa de ensino integral, seja de graduação ou ensino técnico. Então isso é fantástico, é realmente oportunidades iguais para todos. A seguir o esporte, depois de confusão em campo, o técnico Paulo Baier pode ser suspenso de jogos do Próspera. E a gente volta falando de esporte. Depois da confusão em campo no último domingo, o técnico do Próspera pode cumprir até 19 jogos de suspensão. O técnico do Próspera, Paulo Baier, foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, o TJD. Ele se envolveu em uma confusão na partida contra o Avaí pelo Campeonato Catarinense no último domingo. Além dele, outros 5 jogadores também entraram na denúncia. Baier foi enquadrado nos artigos referentes à agressão como atenuante de tentativa e sobre tumulto e invasão de gramado. A pena vai de 5 a 19 partidas de suspensão. Sueliton, Eduardo e Lastra do Próspera e Wesley e Getúlio do Avaí, que também foram expulsos na partida de domingo, também foram denunciados. A partida de volta entre as duas equipes está marcada para ocorrer nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Próspera, que estará sob o comando do auxiliar técnico Luciano Almeida, precisa vencer por 2 gols de diferença para poder avançar na competição. E depois da queda para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, o Criciúma vem apresentando mudanças na equipe. Além do diretor de futebol, Valdecir Rampinelli, que pediu para sair, outros profissionais já deixaram o clube. E o Criciúma segue se reestruturando para a Série C do Campeonato Brasileiro e também para a continuidade da Copa do Brasil, onde joga contra o América Mineiro depois do sorteio da CBF. Mas o jogo ainda não tem data definida, provavelmente depois do dia 2 de junho. Ontem o clube anunciou a saída dos laterais Léo Campos e Emanuel e também do atacante Matheus Anderson, assim como o gerente de futebol Juliano Bittencourt, que passou pela segunda vez aqui pelo clube. Desta forma, o presidente Anselmo Freitas confirmou que continua na presidência do clube, restaurando aí a confiança do torcedor dentro do seu mandato. Quero comunicá-los que tivemos uma reunião de toda a nossa diretoria neste momento aqui no centro de treinamento do Criciúma,
Recebi todo o apoio necessário de nossa diretoria e eu quero dizer para os torcedores que nós vamos continuar essa luta para tentar tirar o Criciúma de onde ele não devia ter chegado nunca. Contem comigo, vamos fazer uma excelente equipe para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C e, consequentemente, fazer um bom jogo também contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Um abraço a todos, estamos firmes. O Tigre, portanto, não tem calendário atual, caiu para a segunda divisão do Campeonato Catarinense e segue dessa forma se reestruturando. Ainda não se sabe quem será o substituto do técnico Wilson Walter Kemp, que estava como interino na titularidade do cargo. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. E o Informe Região vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação. Fique com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/tvprimavera e o Instagram, @tvprimavera. Uma boa tarde para você.